Olá, alunos, tudo bem? Vamos começar nossa aula aqui de hoje, aula 2 de Força Elétrica e Campo. Bom, antes de mais nada, não sei se vocês conheciam, né, esse famoso brinquedo que é o gerador elétrico de Van der Graaf. Ele foi projetado por esse americano, Robert Van der Graaf. A ideia inicial dele, né, era produzir uma máquina que, por atrito, ele produzia altos potenciais elétricos, que nós vamos ver na próxima aula. Mas a relação que eu faço com a aula de hoje é que, através do acúmulo de cargas nessa bola, né, aí ele consegue eletrizar corpos e produzir um intenso campo elétrico, consequentemente uma força, né, que faz com que agite nosso cabelo, enfim, faça experimentos de física, mas ele também possui aplicações tecnológicas aí, né, na indústria nuclear, tá? Mas é um brinquedinho aí que diverte sempre aí em feiras de ciências e que tem muito a ver com a aula de hoje, tá? Bom, antes da aula de hoje, nós vamos fazer uma pequena digressão aqui sobre vetores, tá? Mas essa aula de vetores a gente vai aprender melhor no terceiro ano, né? Com o estudo mais aprofundado de mecânica, tá? O que nós precisamos saber por hora, tá? É que vetores é um segmento de reta orientado, né? Então, qual que é a diferença da matemática, né? Um segmento de reta ele vai unir dois pontos, A e B, tá? Mas quando eu coloco uma direção em sentido, né, eu oriento esse segmento de reta, eu vou ter um vetor, tá? E por que ele é importante na física? O vetor, ele tem um módulo, uma direção e sentido. Ele é uma grande... Então, assim, na física, nós temos dois tipos de grandeza. Tem aquela grandeza, por exemplo, a massa e a temperatura, que eu falo para você um número, você já vai entender o que significa aquela grandeza. 10 quilos, 5 graus, Celsius, eu não preciso dizer a direção em sentido para você compreender. Eu não preciso falar que é 5 quilos para cima ou para baixo, tá? Mas existem grandezas onde eu preciso dizer a direção em sentido, porque senão a informação fica incompleta. Essas são as grandezas vetoriais. As que não precisam de orientação em sentido são as grandezas escalares. As grandezas vetoriais, então, por exemplo, a força, que nós vamos ver hoje, que eu preciso falar para você o valor, né, o módulo dele, e a direção em sentido. Estou aplicando uma força de cima para baixo, de baixo para cima, tá? Então, os vetores, eles possuem módulo, direção e sentido, tá? E nós podemos fazer todas as operações algébricas que nós fazemos com números normais, só que tem pequenas diferenças. Nós podemos somar vetores, né? E aí nós tem duas regrinhas aqui do paralelogramo e do polígono. A gente não vai entrar muito nisso agora, mas são formas de você somar vetores, né? Então, imagine que eu estou somando esse vetor com esse, o vetor resultante é esse, é como se eu tivesse fechando um paralelogramo. Então, eu coloco o início dos dois vetores juntos, esse vetor e aí eu fecho o paralelogramo com as projeções, o vetor resultante é a diagonal do paralelogramo. O polígono nós usamos quando nós temos mais de dois vetores. Então, nós ligamos o fim de um vetor com o começo do outro, né? Então, isso faz com que forme um paralelogramo, desculpa, um polígono. E aí, basicamente, depois que nós enfileiramos os vetores, né, pegamos o começo e o final de tudo, esse vai ser o vetor resultante, tá? Mas isso nós vamos ver com mais detalhes aí nos estudos de mecânica. Podemos subtrair vetores, né, considerando um vetor oposto. O vetor oposto seria aquele que teria o mesmo módulo, só que sentido contrário. Tá? E aí nós consideramos, então, quando você soma um vetor oposto, é como se fosse uma operação algébrica de subtração. Você pode multiplicar por um escalar, tá? O multiplicar por um escalar é as operações eh, de aumentar ou diminuir vetores. Então, você pode multiplicar por números e você aumenta o modo do vetor, ou você pode dividir o modo vetor, tá? Ou você pode fazer operações entre vetores, e aí as operações entre vetores, ela vai ficar muito importante quando nós estivermos estudando magnetismo, tá? Mas existem dois tipos de formas de você multiplicar vetores. Uma é a multiplicação escalar, onde você multiplica dois vetores e você vai ter só um número, tá? Outra é a multiplicação vetorial, onde você multiplica dois vetores e no final você vai ter outro vetor, tá? Novamente, as regrinhas aqui nós não vamos entrar em detalhes, vocês vão ver no terceiro ano, tá?
Mas uma coisa bem útil é essa questão de decomposição de vetores, né? Então, eu posso desenhar um vetor num eixo escalar, né, yx, tá? E aí eu posso projetar o vetor na direção x e projetar na direção y. De tal forma que a soma dessas duas projeções vai me dar esse vetor original aqui, de acordo com a regra do paralelogramo, tá? E fazemos isso considerando o ângulo que ele faz com relação a x, né? Então, a componente y desse vetor aqui, ele vai ser o módulo de v vezes o seno, tá? Desse ângulo aqui. E a componente x aqui vai ser o módulo do vetor v vezes o cosseno desse ângulo, tá? Isso aqui é basicamente trigonometria simples, mas também nós não vamos se aprofundar muito nesse momento, tá? Então, quando nós precisarmos desses conceitos, nós vamos revisar novamente, tá? Mas um estudo mais aprofundado nós vamos fazer no terceiro ano. Só guardem que existem grandezas vetoriais na física, tá? E a mais importante dela, desse bimestre, vai ser a força elétrica, tá? A força, o que que é uma força, tá? Ela foi aí definida por Newton, tá? Mas a força, ela é uma grandeza de interação. Eu posso interagir dois objetos com massa, tem interação gravitacional, eu posso interagir dois corpos com carga, que no caso aqui eu vou ter força elétrica. E o que que faz a força? A força ela altera o movimento da partícula. Tá? Então, se a partícula está em repouso, ela vai começar a se mover, ou se ela está se movendo, ela de alguma forma vai mudar ou sua trajetória ou sua velocidade, por exemplo. Tá? Então, a força ela muda o estado de movimento da partícula. Tá? E então, o que nós vamos estudar hoje é a força elétrica, e como o nome diz, a origem dessa força está nas cargas elétricas. Tá? Nunca se esqueçam que a unidade básica da força é o Newton, tá? O N maiúsculo, em homenagem ao Isaac Newton, tá? Então, sempre quando nós falarmos de força, vocês tiverem que calcular alguma coisa, a unidade vai ser newtons. E aí, quem detalhou a lei de a lei da força elétrica, esse cara aqui, o Charles Augusto Coulomb, usando um dispositivo chamado balança de torção, tá? Não vou entrar em muitos detalhes agora, mas o que eu posso adiantar de vocês, curiosamente, da história mostra é que ele copiou Newton, tá? Depois nós vamos ver no terceiro ano a fórmula da interação gravitacional entre dois corpos com massa, e ela é bem parecido com essa equação aqui, tá? A única coisa que o Coulomb fez, não foi nesse sentido, né? Mas ele substituiu a massa dos corpos que entrava por cargas, tá? Mas assim, ele ficou famoso porque ele estava correto. Então há uma simetria entre a interação gravitacional e a interação elétrica, tá? Mas o que é a lei de Coulomb? A força, imagine que eu tenho duas cargas, tá? Igual mostradas aqui. A interação dois corpos carregados, com carga Q1 e Q2. Então, a interação elétrica entre eles vai ser, a menos de uma constante K, vai ser diretamente proporcional à carga entre os dois corpos, tá? Então, Q1 e Q2. Então, novamente, dois corpos carregados, eles estão se interagindo por meio de uma força elétrica, tá? Então, é proporcional à carga deles. Quanto maior a carga, maior a força e maior a tendência ao movimento, tá? O casinho aqui, ele foi medido, ele é uma constante experimental, né, da balança do Coulomb aqui, mas ele é a constante elétrica do vácuo. E ele vale aproximadamente 9 vezes 10 elevado a nona. Lembra que eu falei na última aula que as potências iam entrar bastante aqui, tá? E a unidade é Newton vezes metros quadrados dividido por Coulomb ao quadrado. Isso daqui é uma constante, ela não vai ser alterada, tá? Então, assim, vocês também não precisam decorar essas coisas, tá? Que é o nível de vocês de ensino básico, isso daqui geralmente o exercício fornece para vocês, tá? Mas veja que é uma constante do vácuo. O que, que acontece quando eu estou no meio material, a gente vai ver depois, mas no vácuo, essa é uma constante que sempre vai aparecer aqui, tá? Nunca vai mudar. E o dzinho d ao quadrado aqui, que está dividindo essa equação, é a distância entre as cargas, tá? E isso foi o grande avanço aqui, que mostrar que a força ela depende do inverso do quadrado da distância, tá? Isso é muito importante porque se eu dobro a distância, eu divido a força de interação a quarta, tá? Então, por 4. Então, essa queda é muito aprofundada com a distância, tá?
E veja aqui que essa equação aqui, ela vai me dar o módulo da força. Lembra que é o número da força, tá? Então você vai colocar os valores aqui e vai me dar o número. E lembra que a força é um vetor, então eu preciso saber a direção e sentido. A direção e sentido é primeiramente, a direção da força elétrica tem uma peculiaridade que ela vai ficar localizada no raio de ação entre as duas cargas. O que significa isso? Eu pego as duas cargas, traço uma linha entre elas, essa é a direção da força, tá? Sempre vai ser assim? Para a força elétrica, sim, mas nós vamos ver que depois para a força magnética ela é totalmente diferente, tá? Mas para a força elétrica, então, é sempre na linha que une as duas cargas. O sentido, essa é a direção da força. O sentido da força, aí vai depender desse jogo de sinais aqui, tá? Isso a gente está muito acostumado, né? Então, se eu tenho duas cargas iguais, eu tenho repulsão, ou positivo, positivo, ou negativo, negativo, eu vou ter repulsão. Então, o sentido que cada um vai sentir a força é oposto, tá? Então, essa carga aqui vai sentir uma força para cá e essa carga vai sentir uma força para cá. O módulo é o mesmo, só que a direção de cada uma é diferente, tá? Então, isso aqui é uma repulsão elétrica. Se nós tivermos cargas diferentes, de cargas de sinais diferentes, nós vamos ter um negativo aqui, e isso significa que nós teremos atração. Atração significa essa vai tender a ser puxada para cá e essa vai tender a ser puxada para cá, tá? Então, direção e sentido da força elétrica, a gente já está bem afeiçoado a isso, tá? Linha de ação entre as duas, tá? E o sentido é dado por atração e repulsão. Aí, o que acontece? Houve um grande debate posteriormente, né? E esse cara aqui, ele definiu uma grandeza, apesar de ele não ser matemático, tá? Não ter muita instrução matemática. O Michael Faraday, ele foi importante porque ele foi um dos primeiros expoentes aí a definir um conceito novo, que é o conceito de campo elétrico, tá? Porque a dúvida era assim: se eu tenho espaço, eu coloco uma carga carregada, tá? E aí eu venho, nesse momento eu não tenho força, tá? Eu só tenho uma carga no espaço, eu não tenho força. Quando eu coloco uma segunda carga, e aí eu vou ter força elétrica. Como que essa segunda carga vai entender que existe no espaço uma outra carga anterior a ela, tá? E muito se pensou sobre isso, sobre essa questão, até que foi definido esse conceito de campo. Então, qualquer corpo carregado, ele vai, de certa forma, ele vai alterar a região do espaço em sua volta, devido à sua propriedade de carga elétrica. E essa alteração nós vamos chamar de campo elétrico. Eu sei que é uma definição um pouco simplória, mas no nosso nível aqui, ele já é mais que suficiente, tá? Então, essa alteração do espaço é devido à carga elétrica e chamamos de campo, tá? Um ponto importante aqui. Esse campo elétrico não depende de duas cargas, ele é uma propriedade intrínseca de um corpo carregado, tá? Então, se eu coloco uma carga no espaço, apenas uma, eu não tenho força elétrica, não existe força elétrica, tá? Porque força elétrica eu preciso de duas cargas, interação de duas. Apenas uma carga no espaço, eu vou ter campo elétrico, tá? Essa é a grande diferença. Somente quando eu coloco uma outra carga, eu vou ter uma interação entre as duas e vou ter força elétrica, tá? A unidade disso daqui vai ser Newton por Coulomb, N sobre C, ou a gente vai ver posteriormente, volt por metro. As duas definições são equivalentes, tá? O mais importante aqui é para a gente saber de uma partícula pontual, tá? Então, uma partícula pontiforme, né, que ela as dimensões dela são desprezíveis, eu vou chamar a partícula que está produzindo esse campo de carga-fonte, tá? Lembre-se desse nome que ele vai aparecer mais vezes. Então, a partícula, que é maiúsculo, né, que está produzindo o campo, é a carga-fonte, tá? E aí, esse foi o grande avanço do Michael Faraday, ele mostrou um conceito novo chamado de linhas de força. Está entre aspas aí, porque não é força, são linhas de campo elétrico, mas é um conceito bem útil, tá? Então, para uma partícula pontual, a direção e sentido desse campo, que ele também vai ser um vetor, tá? Ele vai ser radial. O que é radial? Vai sair em todas as direções da partícula, tá? Então é igual está desenhado aqui.
Por convenção, nós usamos assim, uma partícula positiva, o campo elétrico é radial para fora, tá? Então, sempre vai estar saindo aqui em todas as direções do centro da partícula. Se for negativo, vai ser radial para dentro, tá? Então, guardem essas direções aqui e sentido do campo elétrico, porque vai ser importante mais para frente. Partícula positiva, radial para fora, partícula negativa, radial para dentro, tá? E aí, isso daí é no caso de um campo elétrico, tá? Mas veja, como que muda esse campo elétrico em termos. Opa! É, qual é a sua relação com uma força, tá? A ideia aqui é o seguinte: então, quando eu coloco uma outra partícula no espaço, esse campo ele vai interagir com a carga da outra partícula, tá? E o importante dessas linhas de força é que quanto mais flechinhas eu tenho, quer dizer que o campo é mais intenso nessa região. Então, nessa região aqui que eu tenho uma quantidade maior de linhas, eu tenho um campo elétrico maior do que nessa região que elas estão mais espaçadas, tá? Isso também é importante porque agora eu quero analisar o que acontece. Então, eu tenho uma carga Q produzindo um campo elétrico no espaço. O que acontece se eu colocar uma outra carga e ela vai sentir esse campo, tá? A ideia é a seguinte: a experiência mostra que a força que essa partícula vai sentir, essa partícula que eu coloco só para sentir o campo, ela também tem um nome especial. Ela é chamada de partícula de prova, tá? Então, a partícula que produz o campo elétrico é a carga fonte. E essa partícula que sente é a carga de prova ou partícula de prova, tá? E aí a experiência mostra que a força que essa daqui vai sentir, ela é proporcional ao campo, tá? Então, quanto maior o campo elétrico, maior é a força, tá? Que essa partícula de prova vai sentir. E outra coisa é a relação da direção e sentido entre o campo e a força elétrica que essa partícula vai sentir. Então, veja, igual está ilustrado aqui. Se eu tiver uma partícula com carga positiva, uma carga fonte, o campo elétrico sempre vai estar radial para cá, ó, tá? Nós vimos aqui que partícula positiva é radial para fora. Se eu tiver uma partícula de prova, né, nesse ponto P, se ela for positiva, a força que ela vai sentir é na mesma direção do E, do campo dessa partícula aqui, tá? Vai ser a mesma. Se ela for carga negativa, a direção da força é contrária. Então, gravem isso. Partícula positiva, mesma direção do campo. Partícula de prova negativa, direção contrária ao campo, tá? Isso daqui também é importante que nós vamos investigar um pouco mais nos exercícios, tá? E aí, o outro conceito importante que nós vamos estudar é o conceito de campo elétrico uniforme, que vai ficar muito importante quando chegarmos na aula de potencial elétrico, tá? E veja, nessa configuração especial, onde tem uma carga positiva e uma negativa, veja que as linhas de campo elas saem da carga positiva e chegam na negativa. Isso daqui tem um nome especial chamado de dipolo elétrico, tá? E isso daqui vai ser muito importante no estudo de circuitos eletromagnéticos, porque é, a interação entre isso daqui, ela vai ter aplicações muito importantes em tecnologia, por exemplo, em comunicação, em rádio, tá? Então, as antenas basicamente vão funcionar a partir de dipolos, tá? E também aí o campo elétrico nós conseguimos produzir por capacitores, tá? Nós vamos ter uma aula disso, mas a ideia é que algumas considerações que nós vamos fazer, o campo elétrico é uniforme, ou seja, todas as linhas estão na mesma direção, igualmente espaçadas, tá? Bom, continuando, aí outro conceito importante é o conceito de permissividade elétrica do vácuo devido a Gauss, tá? Aí acontece o seguinte: o, a permissividade elétrica ela vai ter um símbolo especial aqui, tá? Que não apareceu, infelizmente, mas vai ser epsilon zero, tá? É um Ezinho com um subíndice zero. Ele significa, é o quanto o vácuo, né, aquele meio, permite a passagem de um campo elétrico, tá? Ele vai ser importante porque é, ele vai ser alterado quando o campo elétrico estiver passando, atravessando materiais, tá? Só que isso daí a gente vai ver melhor em capacitores. Aqui nesse momento é importante frisar, é uma pena que não apareceu a equação, depois vocês acompanham no slide, mas
esse Ezinho Y0, né, ele depende do K, tá? Na verdade, o K, ele foi, o Kzinho lá, aquela constante elétrica do vácuo, ele foi obtido experimentalmente. O Y0, a permissividade elétrica do vácuo, ele já foi obtida matematicamente, tá? Essa é a diferença. Um tem relação com o outro, depois vocês acompanham no slide da aula. E outro ponto importante é que essa grandeza vai ter íntima relação com a velocidade da luz, tá? Nós vamos depois nas aulas de ondas eletromagnéticas saber essa relação. Mas esse cara aqui, ele foi um prodígio da matemática, ele definiu uma lei que leva seu nome, né? Um modo fácil de calcular o campo elétrico de objetos carregados, tá? Objetos com dimensões não desprezíveis, né? Objetos tensos. É o conceito de fluxo elétrico. Fluxo elétrico é a quantidade de linhas que saem do objeto de uma superfície qualquer, tá? Isso daqui vai mostrar que é bem fácil de você calcular o campo elétrico. É uma relação mais geral que possível do campo elétrico, da relação de campo com a carga, a fonte, tá? Nós vamos voltar um pouco a falar disso quando nós chegarmos nas equações de Maxwell, mas por hora é suficiente a gente só saber que existe essa relação de Gauss, que dá a relação entre a carga e o campo, tá? Bom, um sistema discreto, o que seria? Eu juntar várias partículas. Se eu tiver uma região aí, um sistema com várias partículas, como que se dá a força elétrica resultante e o campo elétrico resultante? Para um sistema discreto é simplesmente a soma, mas é uma soma vetorial, tá? Então, elas vai obedecer às regras do paralelogramo, do paralelepípedo, tá? Do polígono, desculpa. Nós não vamos abordar muito isso daqui a fundo, mas é só saber que quando eu tenho mais de duas partículas aí, somente eu somo o campo elétrico de cada uma num ponto determinado aqui, ou a força resultante de uma partícula vai ser uma soma qualquer, tá? Uma soma direta aqui, discreta. Isso daqui depois nós vamos fazer um exercício para ficar mais claro. Vamos agora a alguns exemplos desses conceitos, tá? Na aula de hoje, então, nós vimos os conceitos de campo e força elétrica, tá? Vamos ver onde que eles são aplicados. Por exemplo, duas cargas elétricas pontiformes, né, pontuais, positivas e iguais a Q, estão situadas no vácuo a 2 metros de distância. Então, eu tenho duas cargas positivas iguais a Q. Então, a atração entre elas vai ser de repulsão, porque tem cargas iguais. Sabe-se que a força de repulsão mútua tem intensidade de 0,1 newtons. Ele quer saber o valor da carga Q, tá? Aqui vejam que ele só quer saber de valores, ele não pediu um modo, direção e sentido da força, tá? E já sabe que é uma força de repulsão. Qual que é a ideia aqui? Então, nós partimos da definição de força, né? Porque ele falou de força entre as cargas, tá? E aí, só que ele quer saber o valor de Q. Veja, como Q1 e Q2 é na equação original. As duas cargas têm a mesma carga Q, que nós queremos descobrir. Então, eu vou chamar isso daqui de Q maiúsculo, isso daqui de Q maiúsculo. Quando eu multiplico as duas, vai se tornar Q ao quadrado, tá? Então, a força elétrica vai ser igual a Q, K, né? Q ao quadrado dividido pela distância ao quadrado. E aí, o que eu fiz aqui? Simplesmente eu expressei em termos de Q. Então, eu passei esse D ao quadrado para cá, multiplicando, passei o Kzinho dividindo, e como aqui eu tinha Q ao quadrado, eu tirei a raiz de tudo isso daqui. Então, no final, depois vocês podem conferir no caderno, eu vou ter Q, a carga que eu quero descobrir, igual a raiz da força elétrica vezes a distância ao quadrado, dividindo pelo Kzinho, tá? A força elétrica, ele falou que é 0,1 newtons. A distância é 2 metros. Aqui é uma pegadinha. Veja que a distância ela sempre tem que estar em metros para você trabalhar no sistema internacional. Então, se aparecer uma força que é uma distância centímetros em milímetros, passe para metros, tá? Então, aqui ele já deu em metros, eu vou colocar 2 ao quadrado. Dividido por aquele casinho, a constante eletrostática, eu vou ter 9 vezes 10 a nona, tá? Aí, aqui o que acontece? Depois vocês podem verificar na calculadora, tá? Mas esse resultado vai ser 2 terços vezes 10 a menos 5 coulombs, tá? Porque é uma carga, então é coulombs, tá? Então, os meandros aqui da conta, depois vocês podem fazer numa calculadora, tá? Mas o resultado, então, é esse o valor de carga. E nós obtivemos isso através da interação de força elétrica, tá? Outro exemplo. A intensidade da força elétrica exercida por C sobre B
é de 8 vezes 10 a menos 2 newtons. Então, o que nós temos aqui? Temos uma configuração de três cargas. Uma carga A, que tem uma carga 2Q, eu não sei o valor de Q, tá? Ela está separada de uma carga B numa distância 2D, eu também não sei o valor de D. E aí eu tenho um outro corpo carregado C, o B e o C têm carga Q, tá? E eles estão separados uma distância Dzinho. Aí o que ele fala? Ele fala que a força de C sobre B, né? Então, de C sobre B, os dois têm cargas iguais, então vai ser repulsão. Então, ela vai estar nessa direção e sentido. Ele tem esse valor. Ele quer saber qual é a intensidade da força elétrica resultante que essa carga e essa carga fazem sobre B, tá? E lembra, aqui eu tenho um sistema discreto, então simplesmente eu vou somar. Mas antes disso, deixa eu analisar melhor essa interação que ele deu de C sobre B. De C sobre B, então, usando a definição de força elétrica, né, a carga dos dois é igual. Q1 e Q2 são iguais a Q maiúsculo. Então, na equação lá da lei de Coulomb, eu vou colocar o Q ao quadrado. A distância entre elas é Dzinho, então vou deixar Dzinho ao quadrado. E o Kzinho eu vou manter, tá? Então eu sei que eu não sei os valores de Q nem de D, mas eu sei que quando eu fazer todas essas operações, o resultado vai ser 8 vezes 10 a menos 2, tá? Isso daqui vai ser importante. Agora sim, vamos analisar então a força resultante. A força resultante sobre essa partícula é a soma, né? A soma vetorial da interação dessa com essa e dessa com essa, tá? Veja que elas vão ter sentidos opostos. Então, B e C vai ser repulsão, então vai estar nesse sentido. De A e B, elas também são cargas de mesmo sinal, então também vai ser repulsão, só que nesse caso vai ser desse lado. Então, a força resultante, né? Veja, se um puxa de um lado, outro puxa do outro, isso aqui vai envolver a segunda lei de Newton, mas isso aqui a gente vai ver melhor no terceiro ano, tá? Mas a soma é como se eu estivesse subtraindo os dois. A força resultante, né, é a subtração dos dois. Então, o que eu fiz aqui? Eu subtraí os dois. Eu chamei de AB, né, nesse sentido positivo, e quem está puxando para a esquerda eu vou chamar de negativo, tá? A interação de A com B, veja que agora o Q1 vai ser esse valor aqui, 2Q. O Q2 é o valor da carga de B, que é o Qzinho, tá? A distância entre os dois, agora eu chamei de 2D, porque aqui parece 2D, tá? E tá ao quadrado. E aí, essa força de CB, eu já defini aqui, né? Que é KQ ao quadrado dividido por D ao quadrado, né? Ele está subtraindo. Depois vocês podem verificar, mas o que eu fiz aqui? Eu só tirei em evidência os termos em comum, o Kzinho. Então, eu coloquei entre parênteses só o que não aparece nos dois termos, né? Então, o Q ao quadrado que vai aparecer aqui e aqui, eu tirei em evidência. O Kzinho que aparece aqui e aqui, tirei em evidência. O Dzinho, que aparece também nos dois, o D ao quadrado, tirei em evidência. O que eu vou sobrar? Números. Eu vou ter esse 2 ao quadrado aqui, que vai virar 4. Então, eu vou ter 2 quartos, menos, tudo isso daqui foi para fora, só sobrou 1 aqui, né, que multiplicaria. Então, é 2 quartos menos 1, tá? Também eu te convido depois a verificar, né? Que esse termo aqui, ó, fazendo MC tudo, vai dar isso aqui, 2 menos 4 dividido por 4. Você pode fazer na calculadora direto, vai dar o mesmo resultado, tá? E esse termo aqui que ficou, saiu do parênteses, é esse número aqui que eu já tinha determinado. Então, agora só tenho números, então eu consigo saber que a força resultante na carga B é menos 4 vezes 10 a menos 2 newtons. Lembra que a força é em newtons. O que significa esse menos? Significa que a força resultante vai estar direcionada para cá, nesse lado aqui, da direita para a esquerda, tá? Então, esse é o sentido negativo, então a carga B se moveria para cá, tá? Então, depois verifiquem as contas no caderno de vocês. Vamos para um outro exemplo. Num ponto de um campo elétrico, vetor campo elétrico em direção horizontal e sentido de direita para a esquerda. Então, sentido horizontal, direita para a esquerda, tá? Ela tem essa intensidade, aí coloca nesse ponto uma carga pontiforme de menos 2 microcoulombs. Eu quero saber a intensidade, direção e sentido da força que atua na carga, tá? Lembra que eu falei, então, né? Que a força que essa carga aqui vai sentir sobre esse campo é proporcional ao campo. Então, a força, eu vou multiplicar essa carga de prova vezes o campo, tá?
Quando eu multiplicar os dois, né? Veja que aqui, interessante, eu não usei o menos, tá? Eu não usei o menos simplesmente porque eu quero saber o módulo, tá? O negativo, o módulo é só o número, o negativo, ele vai estar relacionado com a direção e o sentido, tá? Do movimento. Então aqui eu só coloquei o número, veja que eu coloquei um 10 a menos 6 porque entra um micro aqui, aquele prefixo que eu detalhei na aula passada. O campo é 10 a 5, tá? Quando eu multiplicar, também eu convido você a revisar isso na calculadora, vai ser 0,2 newtons. Newtons porque é força. E a direção em sentido? Veja, o campo está nessa direção em sentido. Lembra que eu falei que se a carga é negativa, a carga de prova, a força vai ser contrária. Se a carga é do mesmo sentido, é positiva, então vai ser o mesmo sentido do campo. Então, a direção e o sentido da força elétrica desse daqui, que vai ser sentido por essa carga, vai ser o mesmo sentido do campo, ou seja, ele vai ser horizontal ainda, só a direção, né? Só que o sentido vai ser contrário, tá? É o que está representado aqui. Então eu tenho uma carga fonte positiva que está produzindo um campo para cá, da esquerda para a direita, tá? Então, só que agora eu tenho essa carga aqui de prova, que se ela for positiva, eu tenho a força na mesma direção do campo. Se ela for negativa, as direções são opostas. Tá? Então é o nosso caso aqui, porque a carga é negativa, então a direção da força, dessa força aqui, é contrária ao campo. Tá bom? Mais um exemplo, determina a intensidade, a direção e sentido do vetor campo elétrico nos pontos P1 e P2 indicados na figura. Então, temos uma carga aqui, a 3 centímetros na vertical, temos um ponto P1. A 10 centímetros na horizontal, temos um ponto P2, tá? O campo elétrico é gerado pela carga pontiforme Q, que tem 1 microcoulombs de carga, um meio ao vácuo, ele fala a constante eletrostática, tá? Vamos pegar o ponto P1. Lembra que a carga positiva, o vetor campo elétrico, ele é radial para fora, tá? Então é natural que a direção e sentido aqui seja vertical ascendente, né? A direção do campo aqui nesse ponto P1, tá? Isso daqui é direção e sentido. Veja que aqui a gente só tirou através de uma análise vetorial simples, tá? Então, se a direção do campo é radial para fora, numa carga positiva, no ponto P1 ele vai ser vertical ascendente. Agora, o módulo nós precisamos fazer conta. O módulo é aquela definição de módulo de uma carga pontual, só que agora eu vou pegar o ponto P1. O casinho a gente sabe, né? 9 vezes 10 a nona. A carga fonte a gente sabe que é 1 microcoulomb, então lembra do micro, eu coloquei 10 a menos 6. A distância, lembra que aqui eu falei que tinha que estar em metros? Aqui está em centímetros, tá? Então eu coloquei um termo 10 a menos 2 para representar centímetros, tá? Mas é a mesma coisa se eu escrever 0,03, tá? Depois também eu convido você a verificar essa transformação. E aí lembre-se que está ao quadrado, nunca esquecer que é uma relação ao quadrado, tá? Novamente, aqui eu também convido vocês a fazerem as contas, tá? No caderno, mas veja que 3 ao quadrado vai dar 9. Esse 9 de baixo vai cortar com o de cima. Eu só vou ter potências, aí eu posso usar aquelas regrinhas de potência, por exemplo, essa potência vezes essa potência, eu só vou somar os expoentes, então vai ficar 9 menos 6 vai dar 3. Só que embaixo eu vou ter um menos 2 ao quadrado, que eu tenho que multiplicar, vai ser menos 4, tá? E como ele está dividindo esse cara aqui, eu tenho que subtrair, depois eu convido você a verificar que vai ser o 3 daqui vai se somar com o 4, tá? Porque quando eu tenho uma divisão, eu subtraio. Então, vai ficar 3 menos 4. Isso vai dar 7. Então, eu mantenho a base, eu coloco um 7, tá? Mas veja que isso daqui depois você pode verificar com a calculadora sem problemas nenhum, tá? Eu também não vou, durante as aulas, impedir vocês a usarem calculadora. Então, a unidade é Newton por Coulomb. 10 a sétima, Newton por Coulomb, porque agora é campo. Não confunda só colocar Newton aqui, porque eu não estou calculando força, estou calculando campo. E o campo, a unidade é Newton por Coulomb. No ponto 2, né, a ideia é a mesma, mas é aquela ideia da direção e o sentido do campo ser radial para fora. Então, no ponto 2, a direção e o sentido do campo vai ser horizontal, só que da esquerda para a direita, tá? E a intensidade é a mesma conta, só que agora eu coloco o valor de 10 centímetros transformados para metros, que vai ficar 10 vezes 10 a menos 2, tá?
Depois vocês podem conferir a conta, isso daí vai ser 10 a quinta Newton por Coulomb, tá? Então lembre-se sempre daquelas regrinhas de potência que eu falei na primeira aula que a gente vai usar bastante, tá? Gente, a aula de hoje é isso. Espero que tenham sido bem claros esses conceitos, tá? Que vão ser importantes para nós posteriormente. Até a próxima aula.